Olha, para falar do primeiro que eu me lembro, assim, de me marcar de um jeito que daquele que você ficou ouvindo 500 vezes, acho que foram 2 artistas, na verdade 2 discos, assim, né. Um, Vibrações, Jacó do Bandolim, e o outro foi Espelho, João Nogueira. Esses foram os primeiros que eu me lembro, assim, que ouvia 10 vezes por dia, sabe. Ah, tem muitos, assim, né, eu acho que é impossível fazer um recorte, assim, né, uma coisa que seja muito curta, mas posso falar de a primeira que veio na minha mente eu acabei de falar dos discos, né, do Jacó do Bandolim e do João Nogueira, então, falando do Vibrações e do Espelho, eu tô sendo repetitivo, mas são 2 músicas que quando eu ouço me remetem a uma coisa muito boa, assim, né, e ao fato de eu ter ficado ouvindo tanto e de ouvir tanto até hoje, de ficar tirando aquelas coisas, tocando. Mas a música brasileira é tão rica, assim, e tão diversa, que eu acho que se eu fosse escolher seria difícil escolher as 10, as 100, talvez as 1000, mas certamente essas 2 estariam lá. Bom, é uma força vital, né, a vida, porque, a música me trouxe para a convivência das pessoas que hoje são mais próximas de mim. A música é a minha prática diária, a música e especialmente o samba, né, o samba mudou minha lente para o mundo, a roda, a vivência dessas rodas, o fato de ser sambista, é como eu me identifico, é como eu, né, falo sobre isso. Então a música popular brasileira é muito importante para minha vida e de certa forma está presente em tudo que eu faço. É muito importante preservar a memória por vários motivos, né. Primeiro porque quando a gente conhece o que foi feito, quando a gente sabe a nossa história, a gente conhece da nossa gente, né, mas a gente conhece da gente mesmo. A gente entende como aquelas pessoas falaram sobre o amor, sobre o olhar para a nossa sociedade. A gente, nas crônicas desses grandes compositores, entende e sabe o que aconteceu, né, em muitos períodos da nossa história. A gente ouve como aquelas pessoas cantam e a voz de cada um passa a ser também a nossa voz. Então, quando a gente fala de preservação da memória, a gente fala de trazer para o hoje, né, tudo que a nossa gente já viveu, todas essas experiências e principalmente, né, isso traduzido em música fica ainda mais potente. Quando essa memória musical é esquecida, a gente perde o elo com a gente mesmo, né, por isso que a gente tem que se esforçar para cada vez mais, tirado desse do desse esse manto da invisibilidade de pessoas que foram tão importantes, né, de artistas que foram importantes, de pessoas que foram muito importantes para a história da nossa música, porque é isso, né, essas pessoas foram fundamentais para a construção da nossa identidade. Eu sinto que hoje o Brasil valoriza muito mais a nossa memória do que, por exemplo, há 50 anos atrás. E a gente tem pesquisadores que são pioneiros, né, e que faziam isso muitas vezes com um esforço pessoal, enfim, posso falar de muitos aqui, né, de alguns que eu conheci, como o Jairo Severiano, Paulo César de Andrade, né, que de certa forma tá presente nessa sala e que foi meu professor, meu amigo, meu irmão, meu mestre, mas também de outros que vieram antes, né, como eu falei do Jacó do Bandolim, o Jacó do Bandolim era um grande pesquisador e muito, comprometido com a memória, né, ele gravava coisas até de televisão, assim, né, tinha um acervo que ele, recebia, itens de outros acervos, o próprio Almirante, né. Então, é fundamental a gente perceber que a gente está um pouco melhor do que a gente estava, mas a gente está bem longe do que pode ser, essa relação com a preservação da memória, porque quando a gente incentiva isso, quando a gente tem instituições como o IMUB, que tem essa atenção, né, e esse foco na preservação da memória, a gente sabe que um pedaço do Brasil vai sobreviver cada vez mais
a mais gerações. E isso vai ajudar a gente a construir cada vez um Brasil melhor e a gente entender isso a partir do que a gente é. Nossa, eu conheço o trabalho do IMUB desde que ele não existia, né? Porque eu trabalhava com o Paulo César, quando eu falo trabalhava, assim, né, informalmente, né? Eu aprendi com o Paulo César a maneira dele sistematizar esse conhecimento sobre a discografia brasileira e vi todas essas pessoas próximas dele, né? O Carino, que é um grande amigo do Paulo César, né? Assim como eu. As pessoas que trabalharam naquele início, né? E aprenderam muito com o Paulo César, né? E que fizeram também um trabalho muito profundo nesse sentido. E lembro desse processo de catalogação com o Silvio Júlio, com as outras pessoas, os acervos todos. E aí, quando surgiu o IMUB, né, que foi se tornando uma referência nacional, foi muito bonito ver esse processo, porque a gente percebe que pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil, quando querem saber alguma coisa sobre os discos brasileiros, especialmente os LPs, né, e agora também CDs e discos 78 rotações, tem o IMUB como referência, porque sabem que lá, né, ou melhor, aqui, a gente vai ter informações sempre criteriosamente colocadas, assim. Então, eu fico muito feliz, assim, de ter acompanhado essa trajetória do IMUB e, de certa forma, observar como isso aconteceu, de estar próximo de uma pessoa que eu sei que foi fundamental para a construção desse acervo, que é o Paulo César de Andrade, e uso bastante, assim, né, o site. E vocês sabem, né, as pessoas que trabalham no IMUB, de vez em quando eu mando, olha, acho que aqui tem uma coisa que tá desse jeito, olha, tal, sei que, olha, eu contei uma informação outra no disco, vocês podem colocar e tal. E até essa abertura, né, para a contribuição de outros pesquisadores é fundamental, porque faz desse acervo um acervo vivo. O IMUB é uma palavra, eu sou péssimo com esse negócio de uma palavra, deixa eu pensar. Acho que preservação é uma boa, mas eu acho que talvez não seja a melhor palavra, porque como é que eu vou dizer que de é uma maneira de manter viva e divulgar, fazer com que isso chegue a mais pessoas, ao mesmo tempo une pesquisadores em torno de uma obra que é fundamental para nossa música. Não, acho que eu prefiro não falar uma palavra, assim, eu acho que é um ponto de distribuição, caramba, eu não sei mais falar. Eu diria para quem não conhece o IMUB, acessem o IMUB. Fiquem lá um tempo, esse tempo que as pessoas ficam zapeando no Instagram, assim, TikTok, e outros aplicativos que eu não conheço. Entra no IMUB e pensa num artista que você gosta. Aí você fala assim, peraí, eu gosto de Chico Buarque, por exemplo, né, que todo mundo gosta. Aí você clica lá no Chico Buarque, vê peraí, deixa eu ver esse disco. Esse disco eu não conhecia. Entra no disco e fala assim, meu Deus, esse aqui é parceiro do Francis Jaime. Vamos ver aqui a discografia do Francis Jaime. Aí você procura lá o Francis Jaime, vê os discos do Francis, aí você abre um disco lá e você fala, pô, peraí, e essa música aqui é uma parceria dele com o Vinícius de Moraes, Saudade de Amar. Quero ouvir aqui, nossa, nessa gravação aqui dele com a Olivia. Nisso, você vai passar o seu dia se divertindo, tendo alegria, aprendendo sobre a música brasileira, entendendo como funciona o site e a pesquisa desse acervo, mas principalmente se relacionando com isso que é a essência da nossa gente, que está transformado e transparece na nossa música. Preservar a memória é olhar para nossa gente, olhar para o nosso país, olhar para o que foi feito, entender a importância disso e deixar isso para todo mundo poder acessar em todos os tempos, agora e no futuro. E aí assim a gente preserva a memória e a gente cada vez mais se aprofunda no que a gente é.